não tem salvação depois da morte. Não tem missa de sétimo dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter a sentença. Está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes de Jesus Boa pergunta. sacrificar por todo. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Porque teve uma galera que morreu antes. É grande, hein? Muito. Os profetas, né, e tudo mais. Boa, excelente pergunta, Vilela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvas as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? É uma boa pergunta. Aliás, isso é bom de pergunta, viu? Obrigado. Fazendo isso daqui já faz um tempo. Tá vendo, Paquito? Tá vendo? Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Eu não concordo muito bem, não, mas vou deixar assim. Tá certo, tá certo. Então, veja bem. Repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso. Não né? têm acesso. Vamos Bom, falar, povos indígenas no meio do mato, um outro povo, ou os antigos mesmo que não tiveram contato nenhum. Veja bem, então vamos pegar duas coisas soleníssimas, está em Romanos. Ou mesmo e outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de ter a chance de... Essa pergunta é boa, guarda, porque ela depois, tem outro né? contexto. Tá. Por favor, excelente pergunta. O que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romanos o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Preste atenção nisso. A lei é o quê? A lei é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.